Olá pessoal, bem-vindos ao curso de Computação Desplugada e dando prosseguimento à atividade 1, que é referente a números binários. Agora que nós já aprendemos a converter números binários em decimais e o inverso, números decimais em números binários, faz sentido a gente começar a entender como é que o computador trabalha com a representação de letras, palavras, e, enfim, as outras coisas que o computador utiliza para representar, né? Mas nesse exemplo específico, que é um exercício de envio de mensagens secretas de uma pessoa para outra, ou comunicação entre dois computadores, né? Vamos pensar dessa forma também. Você enviar um e-mail para alguém, essa pessoa receber um e-mail, responder esse e-mail, e você receber a resposta dessa pessoa. Então, como é que o computador faz para poder traduzir esse texto em números binários? Afinal, o computador só entende números binários, e lá na ponta, receber os números binários, traduzir para texto, aí o destinatário conseguir entender a mensagem enviada pelo remetente, o destinatário prepara uma resposta e envia para o remetente, né? E aí essa resposta, de novo, é convertida em números binários, transmitida pelo meio e recebida pelo receptor, né, da mensagem, a sequência de números binários, já, afinal de contas, os computadores estão entendendo número binário, e aí sim traduzida para texto novamente. Então, esse ciclo precisa do que a gente chama de tabela, né, de codificação. Por quê? A ideia é representar as letras e os números, os símbolos, como valores, e esses valores, sim, seriam traduzidos para números binários. Um exemplo prático que seguramente vocês já tiveram foi o de apertar uma tecla do teclado e não exibir o que você estava esperando que fosse exibido. Por exemplo, uma tecla C cedilha. Apareceu um outro símbolo lá que não era o C cedilha, ou um abre-chaves, apareceu uma outra coisa que não era o abre-chaves, né? Ou colchetes e assim por diante. Por que será que isso aconteceu? Bem, isso aconteceu porque provavelmente a configuração do seu teclado está errada. O seu teclado está programado, o equipamento físico, né? Toda vez que você apertar um botão desse teclado, ele está programado para exibir, para enviar para o computador uma sequência de bits, uma sequência de símbolos em binário. E essa sequência vai ser fixa. É o teclado, equipamento digital, né? Equipamento físico, foi programado para isso. Se essa sequência de bits não representar o símbolo que está sendo esperado lá na ponta, ou, perdão, a ponta, no caso, é quem está apertando, né, o teclado, é porque a configuração desse teclado pelo sistema está errada. Você tem que trocar a tabela, usando o termo que nós vamos utilizar aqui. Você tem que trocar a tabela de símbolos daquele teclado. Ou de outra, pensando mais de forma pragmática, lá, você que já está acostumado a fazer isso no seu computador, você troca a configuração do seu teclado. E aí tira o teclado errado e põe o certo em termos de configuração lá no seu sistema operacional, né? Enfim, esse exemplo agora do envio de mensagem secreta vai ilustrar justamente como isso funciona, tá certo, gente? Então imagina um cenário onde uma pessoa está numa área, foi aqui a historinha aqui que está na figura, ele estava numa loja, essa loja fechou e esqueceu de esperar o cliente sair da loja antes de fechar. Trancou e esse cara não consegue sair da loja. Essa loja fica em frente a uma casa, um escritório, enfim, que tem uma pessoa lá trabalhando, enfim. Tá? Inclusive aqui a sombra sugere aqui, ó, que é uma pessoa trabalhando no computador. Ele começa a gritar e essa pessoa não escuta. Mas essa pessoa consegue enxergar que aqui é uma loja, que tem luzes de Natal e assim por diante. Bem, esse rapaz aqui que entende de computação, entende de números binários, conversão de binário para decimal e de decimal para binário, resolve codificar uma mensagem para essa pessoa, supondo que essa pessoa entende da mensagem. Por sorte, essa pessoa entende. Essa hipótese dele é por causa do computador, né, que ele está vendo a pessoa trabalhando no computador. E por sorte, essa pessoa entende e vai receber essa mensagem. Bem, assim nós esperamos para ter um final feliz nessa historinha. E o que esse cara faz? Ele monta na árvore de Natal uma sequência de luzes, e aí a luz desligada representa o zero, e a luz acesa representaria o bit 1, né? Então ele monta uma sequência de lâmpadas com 17 linhas, acho que são 17 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. São 17 linhas aqui, né? Aqui são 17 linhas. Ele monta 17 fileiras aqui na árvore de Natal, onde cada fileira representa um símbolo que ele quer transmitir para o destinatário que está lá do outro lado da rua, que não consegue escutar os gritos dele, né? E aí ele monta essa mensagem.
para essa pessoa conseguir entender essa mensagem que esse remetente está enviando, ela precisa entender a mesma tabela. Ela tem que utilizar a mesma tabela de código que esse remetente está utilizando. Do contrário, ela não vai conseguir entender. Vamos pensar num exemplo que você já conhece, que é o do código Morse, né? Ambos, tanto o emissor quanto o receptor, tem que entender a tabela do código Morse. Sinal curto e sinal longo, né? Seria o bit 0 e o bit 1, vamos traduzir dessa forma. Ou o contrário. Mas o que é importante é que a mensagem do código Morse só vai ser interpretada se o remetente e o destinatário conseguirem compreender o código Morse, ou seja, a tabela do código Morse. E aqui, a tabela que se espera que ele consiga compreender é a tabela binária, né? Primeiro ele tem que ser capaz de converter de binário para decimal e depois, sabendo converter de binário para decimal, a tabela de decimal lá dos símbolos que ele espera traduzir são as mesmas. Então, sei lá, digamos, o valor 10 representa o mesmo símbolo tanto para o remetente quanto para o destinatário. O que é o mesmo símbolo? A mesma letra, vamos colocar aqui, né? Beleza, de posse desse cenário, vamos tentar interpretar mais como isso funciona. Então imaginem que a tabela de codificação que ambos conhecem seja essa daqui. O valor 1 em decimal representa a letra A, o valor 2 a letra B, o valor 3 a letra C, e assim sucessivamente. Então aqui, essa tabela ela tem 26 símbolos, são justamente as letras do alfabeto. Considerando que o remetente, o cara que está preso lá na loja, enviou essa mensagem aqui, ou essa quantidade de bits lá para o destinatário, qual foi a mensagem que o destinatário lá conseguiu receber? E aí a gente tem que tentar traduzir. Bem, essa primeira linha aqui, que é a primeira letra, o primeiro símbolo que ele quer transmitir, é 00001. Isso significa o que em decimal? Bem, 00001 significa o valor 1 em decimal. E o valor 1 em decimal é a letra A. Neste caso, aqui ele mandou, a primeira letra da mensagem dele é a letra A. E aí você vai fazer esse exercício para o restante das linhas aqui. Cada linha dessa aqui, que é um conjunto de bits, vai representar um valor decimal e cada valor decimal vai representar uma letra. E aí você vai montar a mensagem aqui. Bem, que mensagem seria essa? Bem, para a primeira linha seria a letra A, para a segunda linha o valor é 10, porque aqui é 01010. 01010 é 10 em decimal. 10 em decimal, aqui na tabela é o J. Então aqui a letra é J. E você vai fazendo isso para cada linha, como comentei antes. No caso, a mensagem que o cara que está preso na loja enviou para o destinatário lá foi: ajude, estou preso. Bem, é assim que funciona um computador, tá certo, gente? Bem, e aí a gente acabou de ver o conceito de tabela de representação de caracteres, que é como os computadores funcionam, né? Lembrando, o computador só trabalha com zeros e uns. Poxa, imagina como seria só com zeros e uns eu conseguir mostrar esses slides aí para vocês, o áudio que eu estou mandando, o vídeo que vocês estão vendo aqui, os textos que vocês escrevem, os e-mails que vocês trocam, só com zeros e uns. No final das contas, sempre é zeros e uns. Então, como é que eu faço para representar os textos? Então, provavelmente cada letrinha lá pertence a uma tabela. E a maioria dos computadores utiliza uma tabela chamada ASCII, que é American Standard Code for Information Interchange. Essa tabela ela utiliza 7 bits. Com 7 bits eu consigo representar 32, 522, 64, 127, 128 símbolos. Bem, 128 símbolos é bastante símbolos, mas se você pensar que os símbolos que você precisa representar letra maiúscula, minúscula, acentuação, etc. Então, provavelmente essa tabela ASCII ela não serve para países que utilizam idioma diferente do americano. Então, vou precisar de mais bits para poder representar mais símbolos e contemplar, portanto, todos os símbolos esperados das outras línguas, né? Então, A acentuado, E acentuado, U acentuado, O, enfim, todas as vogais acentuadas, tanto maiúscula quanto minúscula, todas as letras, maiúscula e minúscula, todos os números. E aqui quando eu falo todos os números, na verdade, gente, é só 0 até 9, tá? Porque aí eu concatenaria para formar palavras mais complexas. Todos os símbolos, traço, underline, cifrão, jogo da velha,
Imagina a quantidade de bits que eu preciso para representar tudo isso. Então, para outros idiomas, seguramente a tabela ASCII não vai atender. Tá. Uma coisa que a tabela ASCII consegue fazer, por exemplo, ela não tem representado o A acentuado, mas o computador consegue entender que o acento seguido do A, que é o que você faz, né, quando você vai digitar o A acentuado, você digita o acento e o A, né? Aí aparece o A acentuado lá no computador. Se aquele computador está utilizando a tabela ASCII para representar isso, provavelmente ele vai traduzir o A acentuado como dois caracteres, mas exibir como se fosse um único caractere, que é o A com acentozinho. Ao invés de colocar só o acento e depois o A, ele vai colocar o A com acentozinho em cima. Tá certo? Tá. Aí eu lancei uma pergunta aqui: quantos bits são necessários para um computador armazenar todos os caracteres de um teclado? Aí você tem que olhar para o seu teclado, quantos símbolos ele tem, suponha que você tem maiúsculo e minúsculo, né, para as letras. E aí, se for mais do que 128 símbolos, seguramente a tabela ASCII não vai ser suficiente para representar todos os símbolos do seu teclado, tá? Aqui um exercício para a gente, né? Como seria você trafegar uma mensagem via modem, né? Bem, o modem, o bit 0 e 1, ele é por tom, né? Sinal sonoro. Então o bit agudo é utilizado para representar o 1 e o bit grave é utilizado para representar o 0. Então o modem fica fazendo barulho aqui baseado nos bits que ele recebe que ele quer trafegar para um destinatário. Se esse destinatário não está usando o modem também, ele não vai ser capaz de entender nada, porque a única coisa que ele vai receber é um monte de barulho. É a única coisa que ele vai conseguir entender. Por isso que essa figura aqui ilustra bem isso. Para ele conseguir entender, para essa ponta conseguir entender aqui qual foi a mensagem que foi enviada, um oi, por exemplo, aqui, esse cara aqui na ponta tem que ter um computador com um modem, e aí esse computador vai exibir o que esse modem traduzir. Vai receber bit e vai traduzir usando uma tabela própria, a mensagem que foi transmitida pelo remetente aqui. Tá certo? Então, o modem é o equipamento que conecta os computadores à internet, né? Ele também utiliza sistema binário para enviar mensagens. Tá? E se esse modem for um modem de fibra ótica, vai ser barulho? A resposta é não. Fibra ótica é luz, né? É trafegada. Então, pode ser frequências diferentes de luz. Então, sei lá, azul para 1, vermelho para 0. Ou sinal de luz, sem luz, zeros e uns, e assim por diante. Essa seria uma forma de você pensar em como. Eu não sei como é que funciona, isso poderia ser uma pesquisa para a gente fazer aí, mas seguramente não vai ser som, né? Que é o que os modems antigos utilizavam para poder trafegar os bits, né? Aí, o exercício que eu quero que vocês façam é o seguinte: pensem nessa tabela aqui, eu quero que vocês utilizem essa tabela e mandem uma mensagem para mim com até 30 caracteres, ou seja, até 30 símbolos, certo? E no máximo 5 palavras. É isso aí, pessoal. Até a próxima.